Vocês precisam ouvir. E às vezes o que a gente quer ouvir não é aquilo que Deus quer transmitir pra gente. Mas o Senhor, Ele é mestre em saber o que nós precisamos. E o que nós precisamos é da Sua palavra verdadeira. Não é aquela palavra que distorce a realidade, que diz que nós somos o centro de Deus. É aquela palavra que diz que Deus é o centro de tudo e nós somos pó, nós somos cinza, nós somos barro, nós somos nada. Mas o Senhor é tudo na nossa vida. Amém? Eu escolho Deus. A vida é cheia de escolhas, né? E essas escolhas, elas são responsabilidades nossas. Que se queixa o homem se não dos seus próprios pecados, não é mesmo? Que se queixa o homem se não das suas próprias decisões. Muitas vezes as pessoas tomam decisões erradas e quando chegam mais na frente perguntam: oh meu Deus, no que foi que eu errei? E eu imagino Deus pegando um papiro bem grande, fazendo assim e saindo uma lista enorme dos seus erros. E realmente é isso, a nossa vida é feita de decisões e a decisão, ela tem que ser tomada, seja a consequência dela boa, seja a consequência dela ruim. Que nós possamos ter responsabilidade sobre as nossas escolhas. Quando nós achamos que somos jovens, eu tenho 19 anos, já casada, para a glória de Deus, mas quando nós achamos que somos jovens demais, podemos tomar qualquer tipo de decisão, mas aí nós tomamos uma decisão ruim que afeta toda a nossa vida e a gente bota a mão na cabeça e diz: onde foi que eu errei? Eu lhe digo, tomou a decisão errada. E hoje eu te convido, se for para escolher, escolha o lado certo, do lado onde tem o Senhor no centro de todas as coisas. Amém? Um versículo específico, então eu escolhi um versículo que foi pregado como leitura oficial na minha igreja, lá em Macajuba. Meu pai estava lendo e quando eu li esse versículo eu disse: é aqui mesmo, o Senhor vai falar comigo nesse local, e realmente Ele falou, e que eu espero que fale com vocês também. Vamos abrir nossas Bíblias juntos em Josué capítulo 24. Josué, capítulo 24. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14. Quem achou, diz: eu vou para o céu. Quem não achou, diz: eu vou também. Tem alguns procurando ainda. Vamos esperar os irmãos. Josué, capítulo 24, versículo 14. Quem achou, diz amém? Amém. Acredito que todos acharam. A epígrafe do texto diz: renovação da aliança. Versículo 14 para começar. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, diga integridade. E com fidelidade, diga fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirá, quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Podemos ligar. Aleluia, Deus. Eu escolho Deus. Eita, aqui vai ficar. Vai dar certo. Vai dar certo aqui. Eu escolho Deus. Primeiro, antes de começar, eu sempre gosto de trazer um contexto histórico na qual os versículos que eu acabei de ler estão inseridos, porque não adianta eu vir falar um monte de coisa se tem pessoas que não conhecem a história na qual eu vou contar e a leitura a qual eu vou apresentar nessa noite. Todo mundo sabe que Deus, Ele fez uma promessa a Abraão, não foi isso? E Ele mandou Abraão sair de sua terra, de sua parentela, para uma terra que Ele iria mostrar. Muito bem. Ele tinha uma escolha de ficar na sua terra e uma escolha
uma terra que eu te mostrarei. Ele ainda iria mostrar. Ele mostrou no futuro? Mostrou. Mas no momento, Abraão não sabia de nada, mas ele escolheu, ele foi, ele seguiu. A gente faria um negócio desse? Vamos ser sinceros. Vocês fariam? Sim, vocês são corajosos, eu preciso aprender com vocês. Às vezes a fé, ela tende a ficar pouca nesses momentos de dificuldade, de incerteza. Mas o Senhor, Ele te chama, siga-me, siga-me, siga-me. E foi isso que Ele fez com Abraão. Abraão saiu, recebeu a promessa, mesmo Sara não podendo engravidar, ela teve um filho chamado... Por que a igreja não falou tão rápido? Gente, vocês não estão lendo a Bíblia não? Qual era o nome do filho de Sara? Isaac se casou com quem? Olha, cadê a escola dominical? Isaac se casou com? Rebeca, olha só. E foi tão lindo, olha, o encontro deles, que Isaac até chorou, não foi? Não foi isso que aconteceu? Olha só, imagina só um homem chorar por você, porque você está chegando, você está se encontrando com ele. Olha que legal a história. Amo a história de Isaac e Rebeca. Aí Isaac e Rebeca tiveram quem? Oh, aí ninguém. Isaac e Rebeca tiveram quem? Jacó e Esaú. Muito bem, Jacó e Esaú. Qual era o nome? Qual foi o nome que foi dado a Jacó após ele lutar com o anjo? Israel. Chegamos aí no ponto. Ô Glória, estamos chegando no contexto da história. Qual era o nome? Qual foi o nome que foi dado a Jacó? Israel. Jacó tinha muitos filhos. Um deles foi para a terra do Egito e virou governador. Quem foi? José. José, na época de fome, enviado por Deus, ele fez uma escolha. A mulher de Potifar estava louca por ele. Ele escolheu a mulher de Potifar, uma mulher estranha que não servia o Deus de Israel. Ele escolheu ela? Ele preferiu fugir, ir embora, sair da tentação. Qual foi a consequência dessa escolha? O quê? Ser preso. Nos dias que estamos hoje, meu irmão, se você escolher a coisa certa, você pode até ser preso. Se você disser que a homossexualidade é pecado, vão te xingar, te chamar de homofóbico, você pode até ir pra cadeia. Você tá entendendo aí? Mas você fez uma escolha de falar a verdade, não foi? José também fez uma escolha. Ele fez a escolha de não se contaminar com aquela mulher. Aleluia, Deus. Aleluia. E o resultado foi ir para a cadeia, mas olha só como tudo está no controle de Deus. Ele foi para a cadeia e quem foi que ele conheceu lá? O copeiro e o padeiro. É ou não é verdade? Um desses dois morreu, é ou não é verdade? Quem foi? O copeiro ou o padeiro? Padeiro. Ah, agora eu gostei. O padeiro morreu, mas o
anos, confiando que Deus mandaria um libertador. E veio. Quem foi o libertador? Moisés. Por que essa menina está me perguntando tanta coisa? Porque eu quero saber se vocês estão lendo a Bíblia. Vamos testar agora. Você tem uma escolha. Todo dia, ou você pega a sua Bíblia para ler, ou você pega o celular. O que você escolhe? Às vezes eu escolho o celular. Não vou mentir. Mas aí o Senhor, Ele começa a martelar na minha cabeça. A Bíblia, 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 a Bíblia. E a oração, 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 oração. E sempre tem essa voz do Espírito Santo na nossa vida, na nossa mente, martelando para a gente tomar a decisão certa. Aí eu estou com vergonha na minha cara, eu levanto da sofá e digo, eu vou ler a minha Bíblia. E é assim que nós temos que fazer. Então por isso que eu estou perguntando para vocês. Então vamos continuar de onde parei. Onde foi que eu parei? Moisés, libertador. Muito bem, vocês estão prestando atenção. Moisés, ele foi naquela terra, ele era daquela terra, saiu, viu uma sarça ardente, teve medo, mas escolheu servir ao Senhor. Até porque José, apesar de ter uma escolha, Deus já tinha escolhido por ele, era ele e ponto final. E aí José foi, libertou o povo segundo a ordenança de Deus, e o povo que antes vivia escravizado agora foi para a terra, pro deserto, em rumo à terra prometida, a Canaã, a terra que manava leite e mel. Eles saíram da terra do Egito num momento de escravidão para se tornarem livres. Livres! Muito bem. E o que foi que aconteceu? Vocês acham que o povo ficou satisfeito? Não. O povo era escravo. Deus libertou eles de formas extraordinárias que o ser humano nunca vai explicar. Como é que 10 pragas conseguem vir um monte de rã? É sangue, é piolho. Ninguém explica, mas o Senhor fez o inexplicável para poder livrar aquele povo. E o que foi que aconteceu? Ao migrarem para o deserto, tinha um mar. Deus fez o quê? Abriu o mar, o povo passou aos pés enxutos. E quando chegou lá, mesmo vendo as maravilhas de Deus, o povo escolheu fazer o quê? Murmurar. Tá aí uma coisa que pega crente. Deus não abençoa crente murmurador. Crente murmurador não entra na terra prometida. Crente murmurador, crente que vive reclamando de tudo, crente que não consegue ver os milagres do Senhor, ele sempre permanece no mesmo lixo, na mesma lama, e ele culpa a Deus por isso. Sabe o que foi que o povo disse? Preferia ser escravo no deserto do que vir para cá, no Egito, do que vir para o deserto e passar fome. Vocês acreditam que eles disseram um negócio desse? Eu fico admirada com a audácia do povo de Israel de fazer um negócio desse. E o que foi que houve? O Senhor, Ele mandou maná do céu, Ele mandou as aves, eles tinham um aquecimento durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Eles tinham tudo. Era água saindo da rocha. Mas o que foi que eles escolheram? Murmurar. E aí, o que você tem feito? O que você tem escolhido? Você tem admitido que o Senhor fez por você? Como eu disse nessa noite, eu não quero pregar aquilo que você quer ouvir, eu quero pregar aquilo que Deus quer que você ouça. Cadê o reconhecimento de tudo que Deus fez por você? Cadê o reconhecimento do que Deus fez pela sua e pela minha vida? Cadê o reconhecimento de dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Deus, que o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o início e o fim, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é tudo em todos, Ele é a luz, Ele é tudo. Cadê o reconhecimento do que Deus faz? Cadê? Eu quero ver o reconhecimento do Deus de Israel e do Deus dos gentios também. Não sejamos que nem o povo de Israel que escolheu murmurar, mas o castigo, a recompensa, que no caso é uma consequência ruim, veio para o povo que murmurou. Quem foi que entrou na terra prometida? Eu lhe pergunto. Quem foi? Nem Moisés entrou na terra prometida. Moisés pôde contemplar, mas ele não entrou. Quem foi que
E é aí que nós vemos o contexto. O povo, apesar de muitas vitórias, ele sempre insistia em viver uma vida de pecado. Então, quando Josué estava chegando aos seus últimos dias de vida, entenda, nos últimos dias de vida de Josué, ele quer renovar a aliança entre o povo e Deus. Eu te convido, você quer renovar a aliança com o Senhor nessa noite? Você quer colocá-lo como seu único e suficiente Salvador? Você quer escolher a melhor parte? O Senhor te convida nessa noite a escolher a melhor parte. Nós já entendemos o contexto. Josué, ele quer firmar uma aliança entre Deus e o povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nesse tema, nós vemos muito que nós devemos escolher. Mas eu quero te falar uma coisa. Deus nos escolheu primeiro. Aleluia! Em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Se você não sabe qual é o tamanho do poder de Deus, eu vou te dizer agora. Não existia nada. Tudo era sem forma e vazia. Mas Deus já pensava em cada um de vocês. Isso é Deus. Ele é a própria existência. Ele é tudo. E Ele escolheu você. Aleluia! Mas nós, que somos escolhidos, estamos honrando o nome do Senhor? Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz que Deus nos escolheu, que Deus escolheu Jeremias, no caso, antes de ele nascer, antes de ele estar no ventre de sua mãe. Aleluia. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 diz que ele nos escolheu. Então deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se você acha que só você escolhe, você está muito enganado. O Senhor, Ele escolheu primeiro. O Senhor que decretou todas as coisas. O Senhor que faz todas as coisas. Esse é o Deus que a gente serve. Aleluia! Ele é um Deus soberano sobre tudo. As pessoas perguntam, e a maldade do ser humano? E a maldade que acontece? As crianças mortas, e a guerra? E o que Deus permite tudo isso? Deixa eu te dizer, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Ele permite o que acontece, mas a escolha é do ser humano. Muitas vezes nós culpamos Deus pelas escolhas que nós cometemos, pelas decisões que nós tomamos. Aleluia! E eu quero te dizer nessa noite, apesar do Senhor ter nos escolhido, Ele ainda te deu o livre-arbítrio. Sim ou não? Sim. Como é que você vai usá-lo? Na verdade, vocês já exerceram o livre-arbítrio de vocês, sabe por quê? Eu tenho essa ideia na minha cabeça, que quando você se torna cristão, acabou o livre-arbítrio para você. Acabou. Se você é cristão, isso não é heresia, isso é verdade. Se você é cristão, acabou o livre-arbítrio para você. Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio quer dizer que você tem um poder de escolha. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Ao escolher o bem, você tem que seguir o que está na palavra. Ao escolher o Senhor, você tem que escolher servir ao que está escrito, servir ao Deus da Bíblia. Aleluia! Você não tem poder
a palavra dele. Pois a liderança de Josué nos seus dias finais, ele decide fazer uma renovação de aliança entre o povo e o Senhor. E o que está dizendo na palavra de Deus? Servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Primeiro, eles têm que servir a Deus com fidelidade e com integridade. Eu não quero servir a Deus com integridade e fidelidade. Eu vivo como eu quiser, pois a porta é serventia da casa. A Bíblia diz: quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpo, se purifique mais. Quem está puro, se purifique mais. Isso é o que a palavra de Deus diz. Se você está levando a palavra de Deus, a vida cristã, a pagode, como diz o cearense, na brincadeira, eu te digo uma coisa: naquele grande dia, ele falará: eu não vos conheço, amarra de perdão e joga nas trevas exteriores. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço. Não é um Deus que passa a mão na cabeça do ser humano e tudo fica legal, tudo fica bacana. Você quer servir a Deus, você escolheu servir a Deus, então sirva direito. É o que eu falo todos os dias pra mim. Porque antes, apesar de estar sendo um berço evangélico, eu não conhecia a Deus como eu conheço agora. E o que eu conheço agora vai ser muito pouco comparado ao que eu conhecerei amanhã, depois de amanhã e após. Eu quero que você seja assim também. O que eu conheço de Deus agora, ele diz: se te mandam mentir, fale a verdade. Isso vai custar o seu emprego. Isso vai custar a sua nota da faculdade. Se você não mentir, você vai perder alguma coisa. Mas eu te digo: se você mentir, você vai perder a comunhão com o Pai. O Deus que eu sirvo é o Deus consumidor, que diz: se nós não obedecermos, o que sobrará da gente? É o mesmo Deus que diz: se nós não obedecermos, nós não iremos conhecer tudo aquilo que Ele tem pra gente. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Todo mundo sabe. O Deus que eu sirvo é um Deus que diz: abnegue-se de você mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Quer dizer que você leva uma cruz, você carrega um peso por ser cristão. Essa é a escolha que você fez. Você está preparado para continuar nessa escolha? O povo de Deus foi indagado: ou você serve o Senhor, ou você serve os deuses dos amorreus, dos que estavam da além do Eufrates. Ele fala isso. O Senhor, ele pede uma escolha, mas a partir do momento que você escolhe, você tem que agir com integridade, com fidelidade. Integridade, porque você tem que agir de uma maneira correta. Não adianta a gente romantizar o pecado no meio dos cristãos. Ela está dizendo que você não peca, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não pode romantizar. Você não pode achar bonitinho o pecado do próximo, ou o seu próprio pecado. Você errou, vacilou, você caiu, Deus te convida: se levante, deixe de chorar. Eu pequei, chora, e não tem arrependimento. Deixa eu te dizer, muito chorar não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. Você escolheu a Deus e por acaso pecou, vacilou, não fez da maneira correta, não agiu com integridade, não se preocupe. Levante, sacode a poeira e siga a Jesus. Se arrependa. É isso. Porque a Bíblia diz: se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar de toda a injustiça. É isso que a palavra de Deus diz. Então você tem que servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Fidelidade porque você tem que ser fiel, porque você tem que ter fé, porque você tem que confiar no Senhor. E muitas vezes confiar é uma das escolhas mais difíceis que nós temos que fazer. Muitas vezes o Senhor, Ele vai te pedir para tomar decisões que você não quer tomar. Se afastar de pessoas que você não quer se afastar. Deixar situações que você não quer deixar, que dói a sua alma. Tem vezes que o Senhor, Ele vai te pedir algo tão grande, mas tão grande, que isso pode tirar um pedaço de você. Mas não há pedaço que não seja preenchido pelo
Senhor é tão fiel. Sabe quantos livramentos Ele te deu para você estar aqui nessa noite? Eu sei que Ele me livrou de tanta coisa que nem 1 milhão de anos, nem que eu ganhasse 1 milhão de almas, nem que eu me entregasse completamente, eu não conseguiria chegar nem perto do quanto o Senhor fez por mim. Aleluia. Por você. Se você está aqui nessa noite, eu te digo, você é um milagre. Se você está aqui nessa noite, eu te digo, você é escolhido e amado pelo Senhor. Ele te escolheu, Ele te amou. Que nós possamos escolhê-lo também todos os dias da nossa vida. Que nós possamos escolher o Senhor em toda a nossa maneira de viver. Que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil escolher o Senhor. Sabe por quê? Muitas vezes o Senhor ele te coloca numa prova tão grande que você pensa, Senhor, será que o Senhor colocou isso na minha vida mesmo? Será? Senhor, nessa prova tão grande, será que eu ainda consigo te escolher? Mas não há nada que o Senhor coloque em nossas mãos que nós não conseguimos carregar. Não há nada que Ele nos dê, que Ele nos capacite para receber. Um dos meus maiores exemplos de vida é a minha mãe e meu pai. E eu ouvi uma vez que a minha mãe, após perder a mãe dela, ela tinha metido fazer 1 ano e pouco. No meu aniversário de 1 ano e 3 meses, ela perdeu a mãe. E eu ouvi uma pessoa dizendo que poucos dias após ela perder a mãe, que ela já tinha perdido o pai quando era muito nova, ela estava regendo o conjunto como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo bem. Aí foi nesse dia que eu olhei com tanta admiração para minha mãe e eu disse assim, o amor dela por Deus é maior do que o amor dela por qualquer coisa. Foi nesse dia que eu percebi, meu Deus, tudo estava difícil, mas ela estava lá louvando ao Senhor. E eu comecei a trazer isso para a minha vida. Eu já fui internada tantas vezes. Eu já tive um problema renal que a dor era tão grande que era só morfina para passar. E nesse momento de dificuldade, de dor, vomitando sem parar até as 3 da manhã e meu pai segurando o balde do meu lado enquanto eu estava na rede. Foi nesse momento de dor que eu olhei para o Senhor, olhei como se estivesse olhando para Ele e eu disse, Senhor, eu posso estar no meu pior momento, mas o Senhor é fiel na minha vida. Eu posso estar sofrendo, mas o Senhor é fiel na minha vida. Eu posso estar doente, mas o Senhor é fiel na minha vida. Eu posso estar com o meu pior momento, mas o Senhor é fiel na minha vida. E eu escolhi confiar no Senhor e crer no milagre dele. E o Senhor te convida a crer nos milagres que acontecem na tua vida. O Senhor te convida a escolher a mim e eu te mostrarei as grandezas que eu tenho reservado.
roubar? O seu tempo, a sua adoração. O diabo, deixa eu falar uma coisa para vocês, ele vem sorrateiramente, caminhando, procurando uma estratégia para te tirar da presença. Mas eu te digo nessa noite, se você escolheu o Senhor, você também escolhe jogar fora os deuses estranhos. O que é que tem roubado a sua atenção? O que tem roubado o seu tempo? O que tem roubado o seu íntimo com Deus? Cadê a oração? Cadê o jejum? Cadê ir aos cultos? O que tem roubado a atenção? Aleluia. Ellen, mas eu estou muito bem. Eu estou ótima com Deus. Eu estou ótimo. E o tempo você tem tirado para Ele? Você tem conhecido a Deus e você tem feito Ele ser conhecido? Meu Deus. Será que você tem feito o Senhor ser conhecido na sua vida? Porque não adianta você conhecê-lo, você tem que fazê-lo conhecido. Aleluia. O Senhor tem se feito conhecido nas suas atitudes? Ou você tem acendido incenso a deuses estranhos? O que isso significa nos dias de hoje? É você negligenciar a adoração a Deus para adorar ídolos como o celular, como o trabalho. Hoje tudo é o trabalho, hoje tudo são os amigos, hoje tudo é para você se encaixar num padrão que muitas vezes não é o padrão do céu, é o padrão terreno. E Deus te convida a jogar os deuses estranhos e se moldar com o padrão do céu e não o padrão da terra. Deus te convida, joga fora, joga fora, joga fora. O que tem impedido da tua adoração a Deus? Joga fora. Faz uma autoanálise. Veja o que tem faltado em você e coloque o Senhor naquilo que tem preenchido o lugar dele. Veja o que tem faltado na sua vida e coloque o Senhor como primeiro lugar. Buscai primeiro as coisas de Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. Mas a gente quer procurar tudo. A gente quer procurar a faculdade, a gente quer procurar os estudos, a gente quer procurar a academia, a gente quer procurar um marido, a gente quer procurar uma esposa, a gente quer procurar um sapato, uma roupa, tudo. Mas quando se trata de procurar o Senhor em primeiro lugar, de colocar o Senhor como centro da sua vida, você prefere deixá-lo de lado, achando que Ele é um velhinho sentado no trono, pronto para desejar, para realizar todos os seus desejos. Deus não é um velhinho no trono. Ele não vai fazer aquilo que você quer, Ele só faz aquilo que Ele quer. E se você não concordar, eu digo uma coisa nessa noite: o consumidor virá. Ele virá. Sabe por quê? Porque diz assim na palavra do Senhor. Eu quero que você preste atenção exatamente no que eu vou ler aqui nessa noite. Aleluia. No versículo, ainda no capítulo 24 de Josué, diz assim: capítulo 24, versículo 20: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Deus, Ele voltará, te fará mal, te consumirá, mesmo depois de ter feito bem para você. Não sirva Ele direito não para você ver. Ai daquele por quem vem o escândalo. Em Deuteronômio capítulo 4 diz que Deus é um fogo consumidor. Ele te ama, Ele te ama. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Mas não brinque com fogo, porque senão você é consumido pelas chamas dele. Essa é a palavra que eu trago para vocês nessa noite. Você escolheu a Deus, serviu a Deus com integridade, serviu a Deus com fidelidade, deixou os deuses estranhos, serviu a Deus da maneira que é para ser. Então Deus diz nessa noite para você: continue, continue. O meu alvo é o céu, o meu alvo é o céu, o meu alvo é o céu. Oh, aleluia! O nosso alvo não é a
É tanto sofrimento às vezes, né? É tanta dificuldade, é tanta maldade. Eu penso assim, Senhor, qual é o sentido da vida? Aí eu mesmo me respondo, Senhor, é servir a Ti. Aleluia. É tão bom. É tão bom, sabe por quê? Quando você conhece o Senhor ao ponto, as coisas elas acontecem que te magoam, que te fazem sofrer, que te movem por dentro. Mas quando você conhece o Senhor num nível tão profundo, as coisas terrenas não se comparam com a glória que há de vir. Oh, aleluia. Aí você sofre e você faz bem aquele hino. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Não tem sensação melhor do que saber que você é amigo, você é amiga do Deus Todo-Poderoso, Criador. E se você ouviu a palavra do Senhor, como diz a Bíblia, não endureçais o vosso coração. Se você escolheu servir ao Senhor nessa noite, eu te convido, por favor, haja da forma que Ele manda. É fácil? Não. É espinhoso? É doloroso? Sim. Mas é recompensador demais. Aleluia. É uma felicidade que não tem tamanho. Às vezes quando eu estou triste, quando eu pego a palavra, Deus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, tomai o meu jugo, meu fardo é suave, meu fardo é leve. O Senhor fala isso para nós. Quando nós o escolhemos, nós vivemos coisas extraordinárias.